Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui, diariamente, por mais ou menos 15 minutos, estudamos a primeira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Não costumamos destacar, mas destacaremos hoje que usamos essa edição aqui. Toda edição é válida, mas é claro que cada tradução vai ter uma diferença natural entre elas, mas usamos esta aqui da Federação Espírita Brasileira, de tradução de Evandro Noleto Bezerra. Okay? Se propõe a ter uma tradução um pouco mais para o nosso século, vamos dizer assim. Todas são, o original está em francês, então cada tradutor vai buscar, como se deve, ser o mais fiel possível ao original, mas a forma buscada hoje em dia é uma forma um pouco mais para o nosso tempo, né? Palavras, inclusive, forma de construir frases assim. Bom, dito isto, nós estamos no livro 3º do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais. Nesse livro 3º nós temos 11 capítulos, nós estamos no capítulo 6, e falamos agora da 5ª lei moral, que é a lei de destruição. Uma lei que nos permite abordar temas que nos são, por vezes, complexos, não é? Desencarnações coletivas, complexos, difíceis para nós, até emocionalmente, né? Falamos de expiações coletivas, a morte, então é um tema extremamente rico, não é? Nesse sentido. Nós estamos aqui na subitem que trata dos flagelos destruidores. É tão rico, não é? Que ontem ficamos na 738b, simples assim, ficamos nela. Hoje vamos para 739, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: os flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionem? Ou seja, lembrando aquela erupção de vulcão. Existe algum propósito físico nisso? Isso é bom para o planeta? Não é? Nesse sentido. Afinal, causam muitos males, não é? Em primeira instância. E a resposta dos espíritos superiores é a seguinte. A pergunta é se os flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico. Sim, algumas vezes eles, os flagelos, mudam as condições de uma região, embora o bem que deles resulte só seja sentido pelas gerações futuras. Quanto tempo leva uma terra destruída pela lava de um vulcão voltar a ser florida, verdejante e produtiva para a agricultura, por exemplo. Mas quando isso acontece em grande estilo, não é? A destruição sempre traz o quê? Renovação. E no plano físico também? Plano físico também. 740 pergunta Allan Kardec: para o homem, os flagelos não seriam também provações morais ao fazerem que ele se defronte com as mais aflitivas necessidades? Resposta: os flagelos são provas que dão ao homem, ao ser humano encarnado, oportunidade de exercitar a sua inteligência. Desafia a
trazer uma solução que atenda aquelas necessidades. Ah, mas isso nunca aconteceu. Ele vai usar a inteligência, ela vai progredir com o desafio e ele vai conseguir achar e executar a melhor solução para aquele momento. Melhor solução que puder para aquele momento. Então, se nós temos que reconstruir uma cidade, vamos lembrar, Lisboa foi totalmente destruída por um terremoto, maremoto, incêndios em 1755, se eu não me engano, é esse o ano. E o que aconteceu depois? Está destruída? Não, foi toda reconstruída. É claro que foi feita a reconstrução naquele ano de 1755 e nos anos seguintes, com a tecnologia e as possibilidades daquele século. Hoje seria diferente, não é? Pois provavelmente se construiriam prédios visando estarem mais resistentes, e nós temos no Japão a prova disso, prédios resistentes a terremotos. E hoje já poderíamos usar essa tecnologia. Não havia isto no século XVIII. Então, é a inteligência sendo desafiada diante dos flagelos e progredindo diante do desafio. Os espíritos continuam, não é? Vamos lá. Os flagelos são provas que dão ao homem oportunidade de exercitar a inteligência, de demonstrar paciência e resignação. Diante do quê? Da realidade. Eu vou me revoltar com o quê? Com o que aconteceu? Está tudo destruído. Não adianta me revoltar. Eu tenho que lidar com a realidade. A partir do momento que eu vejo que está tudo construído, o que eu posso fazer de melhor naquela situação? E resignação, aceitação. Resignação é aceitação do coração, ok? Então, é isso. Estou vivendo isso. Deus permitiu que isso acontecesse? Claro. Não caiu um fio de nossa cabeça que Deus não saiba. Então, Deus permitiu. Tudo que acontece sob a permissão de Deus. Tudo. E está sob as suas leis. Ah, mas então ele permite que o homem faça o mal? Mas como é que ele pode aprender a fazer o bem se ele não viver as consequências do mal que escolheu fazer? Então, é um processo de ensino-aprendizagem. Me é permitido errar para que eu aprenda com as consequências do meu erro e assim progrida para não errar mais. Na escola é a mesma coisa. E na escola da vida, igual. Resignação diante da vontade de Deus. É aquilo que dissemos. Se aconteceu, foi a vontade de Deus. Permitindo-lhe manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, caso o egoísmo não o domine. Eu quero me resolver e o resto que está a sofrer não me toca. Aí eu não estou bem aproveitando, né, a minha prova. Mas, se eu aproveitar a situação difícil para manifestar meus sentimentos de abnegação, abrir mão dos meus interesses pessoais pelos bens do próximo. De desinteresse, vou fazer o bem, mas não porque eu queira algo em troca. E de amor ao próximo, aí sim nós estaremos fazendo um bom proveito diante do que se manifestou em nossa vida como vontade de Deus. 741 pergunta Allan Kardec: é permitido ao homem afastar os flagelos que o torturavam, ou melhor, que o torturam no presente? É permitido ao homem afastar os flagelos que o torturam? Em parte, sim. Vamos imaginar que seja uma região
dada a invasão do mar na costa, que destrua as casas da costa. Vamos pensar nos Países Baixos. O que eles fizeram? Construíram diques para impedir que a água avance sobre as cidades. Água do mar, não é? Então, é permitido ao homem afastar os flagelos? Em parte, sim. Não, porém, como geralmente o entendem. Podemos impedir de todo, mas podemos minorar os efeitos. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. É verdade. Então, se eu não... vamos imaginar, não é? A pessoa vai fazer uma queimada para renovar o solo. Existem ainda pessoas que... Antigamente era muito comum esse hábito de queimada. E aí o que pode acontecer? O fogo perde-se o controle sobre o fogo e ele pode destruir enorme quantidade de vegetação que não era para ser destruída dentro do propósito daquele agricultor. Então, imprevidência pode sim também causar desastres. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os pode afastar. Então, eu vou cuidar melhor da natureza e vou ter melhores respostas desta própria natureza. É óbvio, não é? Então, à medida que adquire conhecimentos e experiências, ele pode afastar, isto é, preveni-los, se souber pesquisar suas causas. Lembramos aqui sobre os diques, não é? Contudo, entre os males que afligem a humanidade, há os males de caráter geral que estão no domínio da providência. Não há como prever. Bom, podemos dizer assim, se está ali um vulcão, pode ser, né, se ele estiver ainda ativo, que num determinado século ele entre em atividade. Mas pode ser também que onde não havia vulcão venha aparecer. Ou os vulcões não existiram desde sempre. Eles apareceram num determinado momento, onde houve maior pressão e houve uma erupção mesmo vindo do centro, né, da Terra, precisando diminuir a pressão do centro da Terra a essa explosão. Contudo, entre os maus que afligem a humanidade, há os de caráter geral que estão nos desígnios da providência, ou seja, o homem não fez nada para que aquilo acontecesse. Precisou acontecer pelas leis de Deus. As leis naturais são também igualmente leis de Deus. E dos quais esses fenômenos gerais, não é? Flagelos que vêm em consequência das leis de Deus, e dos quais, então, cada indivíduo recebe em maior ou menor grau o contragolpe. Se estiver mais próximo da região do centro da catástrofe, né, do desastre, vai sofrer maiores efeitos. Se estiver mais distante, menores efeitos. Contragolpes. O homem nada pode opor a esse tipo de flagelo, a não ser submeter-se à vontade de Deus. Sim, imaginemos. Mas eu moro numa região que não tem vulcão, mas moro perto do mar, pode haver uma tsunami. Pode haver, nós sabemos, porque os terremotos podem acontecer no mar. E aí acontecem no mar, as placas tectônicas, não é? Se ajustam e quando fazem isso, o mar, então, vai responder a esse movimento da crosta da Terra. E aí é que surgem as tsunamis. O homem nada pode se opor a esse tipo de flagelo, a não ser submeter-se à vontade de Deus. Além disso, muitas vezes esses males são agravados pela negligência do próprio homem. Então, vamos imaginar, estamos no século XXI. Hoje já existem aparelhos que medem os sismos.
Nós, quando vimos em 2004 a tsunami no Pacífico, no Índico, aquela grande tsunami após o Natal, ninguém foi avisado de que houve um terremoto. Estava para vir uma tsunami, porque foi um terremoto de alto grau. Tudo isto pode ser, hoje em dia, pode ser haver um alarme, avisar para que as pessoas saiam de perto. Então, nós hoje temos recursos, não precisamos ficar, foi lá no mar, como é que a gente ia saber? Hoje nós podemos saber. Hoje nós temos aparelhos sismógrafos que podem ajudar a evitar mortes em caso de terremoto no oceano que resulte, isso é um exemplo, em maremotos. O comentário de Allan Kardec, da questão 741, veremos amanhã. Vamos ficar, então, na 741 hoje, já vimos a resposta dos espíritos, e retornamos amanhã com o nosso projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.